israelitas andavam próximo ao Mar Vermelho, rodeando a terra de Edom. O povo começa a se angustiar e falar contra Deus e Moisés. Então Deus mandou serpentes para morder aqueles murmuradores, né? E então Moisés começa a se preocupar e ele ora a Deus, como sempre ele se preocupou com o povo de Israel, né? Como sempre um bom líder é. Ele ora a Deus e Deus manda ele fazer uma serpente de metal e colocar num poste. E aquele que olhasse para o poste ficava curado. A pessoa que estava morta pela mordida de uma serpente ardente, ela revivia ou ficava curada. Imediatamente Deus fazia este milagre. Então, o povo começou a parar de murmurar, porque eles viram que Deus, ele é justo, né? Deus é justo. Além dele ser misericordioso, ele também é justiça, né? Em Números 21 e o versículo 21 também vai dizer que os israelitas começam a ganhar as guerras. Vai falar sobre todas as guerras que os israelitas eles ganham, né? Contra aquele povo. Eles vêm se tomando posse das terras em que passavam rodeando, desde Arnon até Jaboque, destruindo os amorreus. E Deus sempre com aquele povo nas guerras. Amém, irmãos? Se eu estiver indo muito rápido, alguém grita aí, pá! Amém? Brincadeira. Números 22. Já acabei o resumo do 21. Agora vamos para 22. Logo partiram para Moab e se alojaram ao derredor. O povo israelita, eles se alojaram ao derredor da cidade de Moab. E começam a ficar com medo daquele povo. O povo os moabitas, na verdade, começam a ficar com medo do povo de Israel. Por quê? Porque eles sabiam da fama daquele povo. Eles sabiam do Deus que eram com aquele povo. Então, eles começam a ficar amedrontados. Eles começam a ficar com medo daquele povo tomar a terra deles e até mesmo matá-los, né? Então Balaque manda os mensageiros até Balaão, que era um adivinho, né? Para muitos era conhecido só como Balaão, para outros como um profeta e para outros como um adivinho, né? Então Balaão, a qual já tinha aquela reputação de profeta ou adivinho, em Petor, ele morava em Petor. Chegando os mensageiros na casa dele, dizem tudo que o rei manda eles falar. Os mensageiros chegam a Balaão e falam o que estava acontecendo, que o povo de Israel estava tentando tomar a terra deles. O Balaque estava com medo daquele povo de Israel tomar a terra deles, né? Então, e Balaque sabia que Deus tinha abençoado aquele povo, porque a intenção de Balaque não era só simplesmente chamar Balaão para que ele orasse para que Deus tirasse aquele povo, mas para que também amaldiçoasse aquele povo, né? Foi o que a gente acabou de ler no versículo 12 do 22. Então aqueles mensageiros, eles chegam com dádivas de adivinhações, né? Dádivas de adivinhações para aquele homem chamado Balaão, porque ele já tinha uma fama de adivinho. Ou seja, Balaão, ele podia ouvir a voz de Deus e também a voz do inimigo. Nem sempre aquele que ouve a voz de Deus é de Deus. Simplesmente quem é de Deus é quem ouve e exerce o que Deus manda. Amém? Balaão pede para aqueles homens passassem a noite ali na casa dele, né? Para que ele logo após fosse orar para falar com Deus, né? E Deus simplesmente dá essa resposta, dizendo que o que ele já abençoou, ele não amaldiçoa, né? É isso que Deus dá a resposta para Balaão. E Balaão diz isso para os mensageiros. E os mensageiros voltam para Moab e falam isso para Balaque, o rei de Moab. E então Balaque tem mais uma ideia. Ele faz o quê? Ele manda outros mensageiros mais ricos, mais honrados,
para ir até Balaão, oferecer coisas melhores, até mesmo metade as coisas que tinham de ouro, né, prata, essas riquezas. Então, eles chegam lá mais uma vez e Balaão ele já muda, ele sabia a resposta de Deus, mas Balaão continua a teimar. Ele pede para que aqueles homens fiquem lá, mais uma vez, que ele vai falar com Deus. Só que dessa vez, Deus, para testá-lo, Deus fala, vá com eles. E quando amanhece, Balaão pega a jumenta e vai no caminho com aqueles homens. E a ira de Deus se acende. Por que que é? Agora entendemos. Se Deus mandou e depois Deus fica irado, porque Deus ele queria saber qual era a intenção do coração de Balaão, né? Se ele não ia, porque era mais provável para Deus que ele não fosse. Deus não queria que ele fosse. Por quê? Porque ele estava ligado mais, não naquilo que Deus já tinha prometido para o povo de Israel. Ele estava ligado mais nas riquezas, né? Em tudo aquilo que o rei já tinha prometido a ele. Amém? Aleluia! Então Balaão, ele vai no caminho. E aí Deus envia um anjo para ser adversário de Balaão. Só que Balaão, com seus olhos espirituais fechados, ele não vê este anjo, somente a jumenta. Esse anjo ele aparece na frente deles com uma espada desembainhada, pronto para guerrear contra Balaão, ou seja, para evitar que Balaão continuasse a ir para Moabe, né? Fazer sacrifícios contra o povo de Israel. Então o anjo aparece na frente deles e a jumenta ela se desvia do caminho e vai para o campo. O campo é um lugar largo, né? Um lugar grande. E logo Balaão vê que aquela jumenta não quer voltar para o caminho que eles estavam indo e começa a espancá-la, né? Começa a bater nela. E depois aparece outra vez o anjo nas vinhas. O anjo do Senhor nas vinhas. As vinhas o lugar de vinhas já é menor do que um campo. Vamos meditar nisso. Prestem bastante atenção. A vinha já é um lugar menor do que o campo. O campo é um lugar mais largo. Vinha é mais ou menos menor do que o campo. Então a jumenta imprensa ele na parede e pisa no pé de Balaão. E Balaão mais uma vez espanca aquela jumenta. Eles tentam voltar para o caminho, só que aí o anjo outra vez aparece para ele. Ele não vê, quem vê é a jumenta. E aí agora o anjo aparece num caminho estreito, num caminho que não dava de ir nem para a direita e nem para a esquerda. Só tinha duas opções, voltar ou ir. Só que para ir, na frente da jumenta deles, né? Na frente de Balaão e da jumenta, só que só a jumenta via, estava o anjo. Então a jumenta ficou com medo daquele anjo porque ele estava com a espada desembainhada. E ela se deita. E ele por cima dela fica bravo e começa a espancá-la de novo. E aqui em Números 22, do 28 até o 35, vamos ler juntos? Vai dizer assim: então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que eu te fiz, que me espancastes essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim. Tomara que vou traduzir mais ou menos, vai ser assim: bem, eu queria ter aqui uma espada na mão para que eu te matasse agora, né? E a jumenta disse a Balaão: porventura, eu não sou tua jumenta. Eu não sou a tua jumenta que cavalgastes desde o tempo em que eu fui tua até hoje? Costumei alguma vez fazer isso contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostou-se sobre a face do anjo. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim.
Porém a jumenta me viu e 3 vezes se desviou de mim. Se ela não se desviasse diante de mim, na verdade que eu agora te mataria e te deixaria, e eu deixaria ela com vida. Meu Deus. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei, voltarei. E disse o anjo do Senhor: Balaão, vai-te com esses homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, tu falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Então, para você ver que, trazendo essa palavra para os dias de hoje, eu ainda vou terminar, só abrindo parênteses. Trazendo essa palavra para os dias de hoje, vamos supor, é só uma comparação, irmãos, não estou dizendo que o Espírito Santo é uma jumenta. Vamos supor que agora na nossa vida o Espírito Santo seja no lugar dessa jumenta. Muitas das vezes o Espírito Santo diz não, e a gente não vê, e a gente teima, e a gente quer ir, e às vezes a gente aceita as propostas, né? Que Deus já disse não, que o Espírito Santo disse não, e às vezes a gente quer teimar aceitando essas ofertas, aceitando essas propostas. Que propostas são? Não sei. Quem tem que saber é você que está ouvindo essa palavra, né? Então assim, se cuide mais, ouça mais a voz do Espírito Santo, ouça mais a voz do Senhor, se cuide espiritualmente. Nos dias de hoje é preciso cada vez mais a gente se cuidar, porque senão vamos acabar com o Balaão, né? No final de toda essa história, Balaão ele acaba indo até Balaque e não fala o que Deus disse, ele acrescenta, ou seja, ele fala, mas entre aspas, ele fala, mas não querendo falar, porque ele diz que Deus disse que não amaldiçoava aquilo que ele já tinha abençoado. Mas aí Balaque dá outra ideia para ele ir fazer sacrifícios ao Senhor para ver a resposta do Senhor outra vez. Então Balaão começa a pedir a Balaque 7 altares, 7 bezerros e 7 carneiros, né? Que vai dizer a palavra do Senhor. E o que eu vejo com isso, irmãos? 7 altares, algo que não é de Deus, porque o nosso altar se refere à cruz, né? E é só a cruz, aquele que nos sustenta, aquele que nos leva à redenção, né? Aquele que nos leva a se refrigerar cada vez mais no Senhor, a vida no altar, a se manter com a vida no altar. Então, pelas quantidades de altares, a gente já vê que o negócio não é de Deus. Aleluia, Deus, né? Então o cristão ele tem que estar atento até nisso. O cristão ele tem que estar atento nos mínimos detalhes. O cristão tem que estar com os ouvidos abertos à palavra do Senhor. Aleluia, Deus. O cristão ele tem que meditar cada vez mais na palavra do Senhor e parar de ouvir muitas coisas dos outros e começar a confiar no seu ministério, e começar a confiar no ministério que Deus colocou em suas mãos, né? Porque Balaão era um adivinho, mas para outros ele era como um profeta, porque ele também ouvia a voz do Senhor, só que ele não exercia aquilo que Deus falava. Então ele poderia ter um ministério com o Senhor, isso, ele poderia ser liberto através do Senhor, mas ele não valorizou, ele continuou indo para o caminho errado. E aí, o que se refere a esses 7 altares, vai nos falar lá em Romanos 8, leremos lá agora. Que muitas pessoas conhecem já, né? Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, ele não andava em espírito, Balaão, ele andava segundo a carne.
Ele fazia aquilo que ele queria. Ele não fazia aquilo que Deus lhe ordenou, que é espírito. Porque a palavra diz que Deus é espírito. E o Espírito falou como o Senhor. O Espírito falou com Balaão. Fala isso. E ele simplesmente acrescentou. Ele mudou a moral daquela promessa. Ele mudou a moral daquela bênção. Então que a gente comece a abrir nossos ouvidos nessa noite. Há um só altar, que é a cruz. Há um só altar, que é a cruz. Não aceite outros altares. Não aceite outros altares. Há um só altar, que é a cruz. O que eu quero dizer é que há só um Cristo. Há só um Cristo. Aqueles que aparecerem por aí dizendo que é Ele, não é. É mentira. Abra os seus olhos espirituais. Tenha visão. Tenha visão. Há um só altar. E é nele que você tem que se edificar. É nele que nós temos que se edificar. Para que nossos olhos espirituais se abram a cada vez mais. Porque é como o irmão ele falou aqui. Quer ter uma vida no altar? Se consagre. Ore. Jejue. Né? Busque o Senhor. Aleluia, Jesus. Porque não vai vir assim de repente sem sacrifícios. Tem que ter sacrifício. O Evangelho se resume em renúncia. Temos que renunciar ao nosso eu. Verdade. E se achegar a Cristo. Batendo na mesma tecla, dizendo: o que eu abençoei, não vou amaldiçoar. Aleluia. Sabe por que eu li o 21 no começo? Que eu falei que o povo começou a murmurar? Porque mesmo o povo sendo fardo, Deus ainda continua com as suas bênçãos sobre eles. Vamos meditar mais na palavra do Senhor. Mesmo a gente sendo fardo, o Senhor continua te deixando vivo todos os dias. Isso já é uma bênção. Isso já é a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Agradeça por você estar aqui esta noite. Agradeça ao Senhor por você se acordar este dia, por Ele te manter vivo. Está sofrendo? Mas passa. Está feliz? Mas vem o sofrimento, mas depois vem a felicidade, vem a alegria. Porque a vida do crente é assim, né? O Evangelho não é só glória. O Evangelho é padecer com Cristo. O Evangelho é sofrer com Cristo. O Evangelho é morrer com Cristo. O Evangelho é ser para Cristo. O Evangelho é louvar para Cristo. O Evangelho é pregar para Cristo. O Evangelho é fazer para Cristo. Há pessoas que têm propostas para receber, mas Deus diz: não é para receber. Não vá. Não vá. Não troque um altar por 7 altares. Não troque a humildade pelas riquezas. Como que foi lido hoje na palavra oficial. Meditemos, comece mais abertos com o Senhor. Para que não caia, para que não caia. Filho, Deus está dizendo: filho, eu quero que você vá por aqui. Mas se você não der ouvido, a culpa não vai ser minha, vai ser sua. Porque vocês sabem qual é o final de Balaão, de Balaque. Chegamos lá, já chegamos lá. E mais uma vez, Balaque insiste em Balaão a fazer outro sacrifício em outro lugar, em outro cume, em outra montanha. E Deus mantém a mesma resposta: não amaldiçoo o que eu já abençoei. Aleluia, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele insiste mais ou menos umas 3 vezes. A Bíblia vai dizer.
Eu creio que até mais, porque esse rei Balaque era muito insistente. Ele não queria perder o seu povo, ele não queria perder as suas terras, ele não queria perder Moabe para os israelitas, porque ele tinha medo do Deus, ele tinha medo de Deus, ele tinha medo. O inimigo, ele tem medo do seu Deus, ele tem medo do nosso Deus. Pare de ter medo do inimigo, é ele que tem que ter medo de você. É Deus na sua vida. Comece a ter credibilidade em seu próprio ministério. Comece a ter confiança na sua vida espiritual. Comece a se levantar espiritualmente. Pare de se rebaixar. A vida do cristão não é assim. A vida do cristão é no sofrimento, mas Deus é grande na vida dele. Mas Deus é maior. Deus é maior. Você pode, você é capaz, porque Deus é contigo. Você pode, você é capaz, porque Deus te faz ser mais do que vencedor. Deus te faz ser mais do que vencedor. Coloque seus planos nas mãos de Deus. Coloque o seu futuro nas mãos de Deus. Coloque o seu presente, o agora, nas mãos de Deus. Porque colocando o seu presente, o agora, nas mãos de Deus, o futuro já é dele. O futuro já é dele. Comece a dar ouvido ao Senhor. Não deixe a frieza espiritual tomar de conta de você. Em Apocalipse vai dizer: mas antes que fosse frio ou quente, né? Mas antes que fosse frio ou quente, não podemos ser um crente morno. Temos que ser crentes decididos. Ou você é, ou você não é. Com Deus é assim: ou você serve, ou você não serve. Ou você fica, ou você não fica. Porque Deus não é Deus de dúvidas. Deus, quando vem de Deus, não te deixa dúvidas. Quando vem de Deus, quando a palavra é de Deus, não vai te deixar nenhuma dúvida. E Balaão ficou com dúvida. Preste atenção nisso. Balaão ficou com dúvida. Cuidado com a dúvida, que isso vai te botar a própria forca. Isso pode te matar, tanto espiritualmente como fisicamente. Meu Deus! Tu és santo, Deus, aleluia. É como eu falei, Deus é misericordioso, mas também Ele é justo. Ele é justiça. Aleluia. Então, Balaão, Deus faz com que, pelo último sacrifício, Deus faz com que Balaão veja o futuro de Israel vencendo, né? E ele conta tudo aquele rei Balaque. O que iria acontecer com aquele povo, que aquele povo iria ser um vencedor, iriam ser vencedores, né? E furioso Balaque, ele vai embora, e Balaão também vai embora. Agora sabemos o fim dos dois. A gente pensa que a história deles dois acaba aí, né? Que acaba aqui em Números 24. Só que aí eles voltam a ter uma nova aliança. O povo de Israel começa a se misturar com as filhas dos moabitas, começam a se prostituírem com elas. E quem descobriu esse ponto fraco, quem falou esse ponto fraco para Balaque foi Balaão. Não seja um falso profeta. Aleluia! Cuidado com os falsos profetas, físico como espiritual. Abra os olhos, ore a Deus, e peça discernimento ao Senhor, para ver quem é e quem não é, para ver quem é e quem não é de Deus. Amém? Então, eles começam a pecar e tudo, só que aí no capítulo 31, versículo 8, vai dizer que Balaão morre ao fio da espada. Porque o povo de Israel vence a guerra contra os moabitas. Aleluia. E morrem todos eles. Você viu o final de um falso profeta? Como é? Isso é porque Deus teve misericórdia. Deus usou um anjo para que ele não fosse para o mau caminho.
Mas mesmo assim, ele continuou indo. Deus fez de tudo para salvá-lo. Quantas vezes Deus quer nos tirar de algo que está errado e a gente se finge de surdo, não quer dar ouvido, se finge de cego, não quer abrir os olhos, se finge de moco, não quer dar os seus pensamentos ao Senhor. Continue se fingindo que o seu fim não será bom. Essa é a verdade. É justo, irmãos. É justo.